É bizarro, mas muita gente não consegue entender por que tem tanta polêmica em torno do que está acontecendo em El Salvador. Porque mesmo obtendo tantos bons resultados, o presidente de El Salvador, Nayib Bukele, continua recebendo críticas. Basicamente porque ele está demonstrando que para melhorar a insegurança e lutar contra os criminosos, você precisa sim de uma abordagem mais agressiva. Já está mais do que claro que esse plano que os governos de esquerda têm de tratar os criminosos como vítima da sociedade não serve para nada. Se liga no que eu vou te mostrar nesse vídeo, porque o que eu vou comentar aqui pode mudar de vez a América Latina. El Salvador passou de ser um dos países mais violentos do mundo para ser um país onde a segurança diminuiu e as pessoas honestas podem andar na rua. Observa que eu não falei o país mais violento da América Latina, eu falei o país mais violento do mundo. Porque quando a gente fala em violência, Brasil, Colômbia, México e vários outros países têm problema com essa situação. Mas El Salvador estava absurdo. A taxa de homicídios que El Salvador tinha era comparável com países em guerra. Só que atualmente o presidente de El Salvador declarou que o país passou mais de 365 días sin ter nenhum homicídio. Y el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, aseguró este día jueves que su país logró registrar 365 días sin homicidios durante su administración. Em 2015, a taxa de homicídios desse país era de 1 a cada 1000 habitantes. E isso acontecia em grande parte devido às maras. E aí você deve estar se perguntando, o que são essas maras? Em El Salvador, as maras são gangues de rua que trabalham no narcotráfico e no crime organizado. E os membros dessas gangues eram muito fáceis de identificar porque eles têm tatuagens bem específicas. E para você ter uma ideia do tamanho do problema dessas gangues, a maior gangue de El Salvador chegou a ter 100 mil membros. Como você pode entender, não era só um país com um problema de violência. Era uma situação extremamente complicada e parecia que não tinha solução. E é até emocionante dizer que um país que estava num buraco profundo, hoje é meio que uma esperança para o mundo. Pregúntenle a los pasajeros del bus. Vayan a un restaurante, pregúntenle a los comensales, a los meseros, pregúntenle a quien quieran. Aquí en El Salvador pueden ir a cualquier lugar, es totalmente seguro. Pueden entrar a cualquier comunidad, a cualquier barrio, a cualquier colonia, a cualquier cantón, a la hora que quieran, no les va a pasar nada, nadie los va a detener. E é maluco como às vezes aparece aqueles políticos que estragam toda a imagem de um país, mas também pode aparecer aquela pessoa que traz um ar de positividade e boas coisas para a nação. E esse é o caso de Nayib Bukele. E após o dia 27 de março de 2022, quando foram registrados 62 homicídios no mesmo dia em El Salvador, ele basicamente mandou as forças de segurança saírem às ruas e capturarem todos ligados às gangues. E essa medida trouxe muita tranquilidade para a população e é algo que vários países deveriam tentar copiar. E ele foi ousado porque ele disse às forças de segurança que eles poderiam fazer o que eles tinham que fazer, porque ele não deixaria que eles tivessem problema com a parte jurídica. Compara a situação da polícia em El Salvador com a situação da polícia aqui no Brasil, que muitas vezes tem medo de agir. Además de que revisan cada una de sus pertenencias, en el caso de los hombres, Paola, Héctor, les quitan la playera para ver si tienen algún tatuaje. En caso de que tengan algum tatuaje, son separados e são llevados a las Bartolinas. Então, basicamente, a polícia procurava por tatuagens. Se tivesse qualquer tatuagem que se ligasse a algum tipo de gangue de El Salvador, ia pra cadeia. Não tinha choro. E essa parte das tatuagens é muito importante, porque a polícia foi atrás de drogas, de armas, só que a tatuagem era uma marca registrada, e quando a polícia começou a prestar atenção nisso, foi algo que mudou a segurança do país. O presidente de El Salvador tweetou que o crime organizado antes exibia as tatuagens com orgulho, só que agora eles estão correndo para tentar apagar essas tatuagens. Mas não para por aí. Ele reduziu a quantidade de comida que os presos faziam dentro da cadeia. Basicamente, ele quis dizer que os presos não teriam vida fácil na cadeia. E após essas medidas, o crime organizado e a família dos criminosos começaram a reclamar. Não só começaram a reclamar, como também começaram a sair rumores que eles iriam se vingar, e ele respondeu dessa forma aqui. Por ahí andan rumores que quieren empezarse a vengar de la gente honrada, al azar. Hagan eso y no va a haber un tiempo de comida en las cárceles. A ver cuánto tiempo duran sus homeboys allá adentro. Les juro por Dios que no comen un arroz. Y vamos a ver cuánto tiempo duran. E não me importa o que digam os organismos internacionais, que venham a proteger a nossa gente. Deu para entender que ele não estava de brincadeira e também não ia aceitar pressão de órgãos internacionais de direitos humanos. E se você acha que ele só prendeu membros de gangues, não. Começaram a sair notícias desse tipo vindo lá de El Salvador. El Salvador abre la mayor cárcel de máxima seguridad del continente americano para pandilleros, el centro de confinamiento de terroristas, la llamada CECOT. E olha um detalhe importante. Desde que o Bukele é presidente de El Salvador, mais de 7
20.000 celulares foram apreendidos dentro da prisão. E é interessante que o Nayib Bukele, presidente de El Salvador, ele presta muito atenção nos detalhes que podem mudar o jogo. Porque quando a gente fala de crime organizado, mesmo quando os criminosos vão para a cadeia, se eles têm acesso à internet, celulares, eles continuam se organizando até mesmo estando presos. Então, além dele mandar prender todo mundo que estava envolvido com crime organizado, ele matou qualquer tipo de comunicação que os criminosos poderiam fazer para tentar se vingar do governo dele. E com essas medidas, na primeira metade do governo dele, ele já conseguiu reduzir pela metade a criminalidade em El Salvador. E olha que maluquice, o Bukele, com 42 anos, é um dos presidentes mais jovens da América Latina. Porém, ele é o presidente que tem a maior aprovação no continente inteiro. Em um mundo de presidentes indecisos, o Bukele não tem medo de tomar decisões firmes e agressivas para mudar a situação do país. Um exemplo foi quando o Nayib Bukele fez o estado de El Salvador começar a aceitar o Bitcoin como moeda oficial do país. E uma coisa que diferenciou ele, colocou ele na boca do mundo inteiro, é que ele soube usar uma ferramenta extremamente poderosa que pouquíssimos políticos sabem utilizar. Eu tô falando aqui das redes sociais. Só para você ter uma ideia, Nayib Bukele tem mais de 5 milhões de seguidores, tanto no Twitter como no Instagram. E esse número pode não parecer muito para um político famoso, mas lembra, El Salvador tem um pouquinho mais de 100 milhões de habitantes. Então 5 milhões é quase a população inteira. E a presença digital dele, mostrando os resultados nas redes sociais, fez ele ser seguido por gente do mundo inteiro. E se tem uma coisa que é característica do presidente de El Salvador, é de ser mão firme. Para você entender a raiz disso, você precisa primeiro entender que o principal problema de El Salvador era a violência. As gangues de El Salvador era como um estado paralelo. As gangues do país não tinham esse negócio de polícia e as leis não se aplicavam a ela. E se você para analisar, é algo muito semelhante que acontece em alguns países dominados pelo crime organizado, como México, Equador, Colômbia e, claro, o Brasil. E avaliando todas as medidas tomadas, atualmente, El Salvador está com os dados mais baixos de violência. E o ponto importante é que o Nayib Bukele não atacou só a violência, ele olhou também para a corrupção do país. E essas medidas estão impactando, inclusive, a parte econômica de El Salvador. Nayib Bukele tem conseguido atrair investimentos milionários, como quando a fundação de Warren Buffett doou 25 milhões de dólares à polícia de El Salvador. Agora pensa, se tivesse acontecido esse tipo de doação anos atrás, ou em outros países da mesma região, esse dinheiro provavelmente iria sumir com a corrupção. Em vez disso, ele pegou esses 25 milhões e investiu para criar o primeiro centro de investigações especiais de El Salvador. Para você ter uma ideia da importância desse passo, pela primeira vez na história, El Salvador vai conseguir fazer análises de DNA para conseguir resolver os crimes que acontecem no país. Ele também mandou construir a maior prisão da América Latina e transformou El Salvador ao país que mais prende parte da população. O que parece esquisito, mas ele está prendendo pessoas do crime organizado. Essa prisão foi denominada Secote, também conhecida como Centro de Confinamento do Terrorismo, onde os presos não podem nem ver a luz do sol. También mandó a construir la cárcel más grande de América y convirtió a El Salvador como el país con la mayor tasa de población penitenciaria del mundo. Esta cárcel fue denominada Secot, también conocida como el Centro de Confinamiento del Terrorismo, donde no pueden ver ni siquiera la luz del sol. Dormirán en estos camarotes metálicos, no tendrán acceso a colchonetas y para bañarse tendrán que hacerlo al interior de la celda. El agua llegará a esta pila y será controlada por los custodios desde el exterior. E se você está achando isso interessante, espera para ouvir essa, que foi genial. O Bukele começou a prender um monte de gente e ele disse o seguinte: não dá para prender todo mundo e esses caras ficarem lá sem fazer nada, sem trabalhar. Então ele lançou um novo plano chamado Zero Posto, que basicamente ele pega os membros das gangues e eles tiveram que sair pelas ruas de El Salvador para apagar a pichação, grafites, quebrar as lápides e as placas que eram das próprias gangues. E essa foi uma ação do presidente para não incentivar o crime organizado. Basicamente ele queria mostrar que as pessoas não precisariam ter mais medo, não precisaria ficar olhando pelas ruas e vendo símbolos do crime organizado. O povo tinha que se sentir seguro e os próprios membros das gangues teriam que fazer isso acontecer. Além disso, com esse novo plano, ele colocou os presos para trabalhar. Eles foram reparar escolas, ruas, construir prédios, arrumar roupas e muito mais. Então, além de estar preso, eles tinham que estar produzindo. E além disso, como ele percebeu que El Salvador começou a ficar mais seguro, ele começou a olhar até para a parte de esporte e para a parte de turismo. Tanto é que o time do Messi, do Suárez, Inter Miami, foi disputar um amistoso lá em El Salvador. Me diz, quando que isso aconteceria no país
país mais violento do mundo. E eu sei que quando eu começo a trazer várias informações positivas sobre El Salvador e Nayib Bukele, vários comentários vão falar: a gente precisa disso aqui na Argentina, no Brasil e tudo mais, principalmente no Brasil, em São Paulo, no Rio de Janeiro, na Bahia. Mas se você perceber o plano de Nayib Bukele para a região, ele quer passar essas medidas para outros países. Já chegou o momento de que unamos Centroamérica, que como pueden ver son los 7 países que forman Centroamérica, incluyendo Belice, incluyendo Panamá. Nos convertiríamos en una potencia mundial, porque no solo seríamos un país de 50 millones de habitantes, con el 8% de la biodiversidad del mundo en solo el 1% del territorio, no solo con un PIB de 200 y pico mil millones de dólares, no solo con el canal de Panamá y con toda la riqueza y biodiversidad y los negocios y los puertos y los aeropuertos, sino que además tendríamos ese bono demográfico, eso en buen centroamericano, ese montón de niños y jóvenes con la mejor educación del mundo. Lo que nos une es muchísimo más que lo que nos separa. Mas sabe o que é complicado? Eu tô cansado de ver a mídia colocando informações positivas, mas manipulando para as pessoas pensar que isso é algo negativo. Como exemplo, Nayib Bukele conseguiu acabar com a criminalidade, mas a que custo? Tem notícia que fala que ele tá ameaçando a democracia para resolver o problema do crime organizado. E quando ele começa a resolver a parte da segurança, que é algo extremamente difícil para a região, vem mídia falando: mas a economia não tá indo tão bem, como se ele tivesse que resolver tudo de uma vez só, e o que ele fez de bom fosse completamente ignorado. Eu já cheguei a ler várias matérias que trazem uma parte positiva e depois é só crítica, que ele tá prendendo muita gente, que prender não funciona, que tá acabando com os direitos humanos, só as críticas e pouca atenção para o que realmente está funcionando e trazendo segurança para a população. E é claro que não existe isso de pessoa perfeita, que vai acertar tudo, é o Jesus Cristo que tá cuidando do país. Não, ele com certeza tem as falhas dele, mas quando algo vem sendo bem feito, isso precisa ser mostrado, estudado e aplicado em outros países que têm os mesmos problemas. E quando você para olhar o cenário mundial, Nayib Bukele, presidente de El Salvador, tem algo que falta na maioria dos políticos, que é coragem. Mesmo sendo extremamente criticado por órgãos de direitos humanos e vários outros políticos, Nayib Bukele pegou um país que estava arrasado, não tinha expectativa de melhora e transformou em algo que gera esperança não só para El Salvador, mas para outros países. E para pensar, antes de Nayib Bukele, ninguém falava de El Salvador. Era mais um país perdido que ninguém queria nem chegar perto devido à violência, até porque era o país mais perigoso do mundo. Mas aqui tem um ponto importante. Nayib Bukele foi um dos primeiros presidentes que começou a olhar para os direitos humanos de pessoas honestas. Direitos humanos para quem realmente é humano e merece ter os seus direitos validados. E não os direitos humanos que a gente costuma escutar, que é basicamente para os criminosos, para quem está cometendo atos que no son humanos. Generalmente defienden como que todo el enfoque de derechos humanos internacional o de las ONGs incluso esté enfocado en los derechos de los delincuentes, que tienen derechos. Pero ¿por qué el enfoque es siempre en los derechos de los delincuentes y la gran mayoría de la gente honrada? E o melhor de tudo é que o sucesso e o resultado deixa pistas. Nayib Bukele mostrou um plano que pode trazer inspiração para outros políticos de outros países. O caso de Equador é um exemplo que está sofrendo com o crime organizado e o presidente de Equador está pensando em tomar medidas parecidas com El Salvador, até porque agora ele sabe o que já foi testado e o que pode dar certo. Agora a pergunta que eu tenho para você: será que o Brasil, que sofre tanto com a violência nas principais cidades, pode aprender com o que aconteceu em El Salvador e facilitar a vida do cidadão que pelo menos deseja ter segurança? E um detalhe aqui muito importante: mesmo Nayib Bukele sendo criticados por órgãos de direitos humanos e outros políticos, 90% da população aprova o presidente de El Salvador. Que estranho. Quem imaginou que cuidar da população, trazer segurança para o país, deixaria a sociedade feliz? Agora não esquece, se inscreve nesse canal e se você gostou desse conteúdo, deixa um like para o algoritmo mandar esse conteúdo para o maior número de pessoas e que a gente possa pensar em planos para trazer segurança para a sociedade brasileira. Um abraço!